As defesas de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto também sustentaram a existência de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido franqueado acesso às peças de informação referentes à investigação conduzida pela Polícia Federal. São as mesmas alegações que foram feitas antes dessa sessão e indeferidas por mim. E aqui, presidente, é importante salientar que o acusado se defende, e nós sabemos aqui a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais, o acusado se defende dos fatos imputados na denúncia, dos fatos, das provas e dos documentos citados e encaminhados juntos com a denúncia. O doutor José Luiz, doutor Juca, ele salientou, e foi importante fazê-lo, que foi importante, doutor José Luiz, porque senão nós íamos perder aqui um tempão, porque eu tinha feito um tutorial que demonstrava que tudo que foi alegado aqui, tudo está nos autos. O que está nos autos é possível encontrar, só que isso ia demorar um tempinho, então eu me abstenho de colocar. O que o doutor Zé Oliveira e outros colocam, veja, é que a Polícia Federal está de posse de outros documentos que não foram juntados aos autos, não são de conhecimento também da Procuradoria-Geral de Justiça, não fizeram parte da denúncia, consequentemente, e aqui é um chavão, mas é importante dizer, o que não está nos autos não está no mundo. A nossa súmula vinculante 14, ela garante todo o acesso à defesa de tudo que está documentado. Foi citado especialmente a questão do celular e de computadores apreendidos do denunciado Walter Souza Braga Neto no momento da sua prisão, no dia 14 de dezembro do ano passado. Veja, todos esses materiais foram apreendidos, isso está na Polícia Federal, isso não foi utilizado pela acusação, a acusação não imputou nada em relação a isso. Quando os laudos ficarem prontos e for juntado aos autos, aí sim, tanto a acusação quanto a defesa terão acesso integral. Integral, inclusive, há um pedido aqui, houve um pedido, mas não é o momento processual adequado, houve um pedido de uma das defesas para fazer um contralaudo, um laudo para testar ou não a veracidade. Não há nenhum problema em relação a isso. A partir, se for iniciada ação penal, a partir do início da ação penal, tudo pode ser impugnado, absolutamente tudo pode ser impugnado. A agenda é colocada, é citada, isso no caso do denunciado Augusto Heleno Ribeiro Pereira, mas pode ter mais coisa na agenda. Veja, a partir do início do processo penal, desde que a defesa, assim como a acusação, e é importante, presidente, salientar que se for recebida a denúncia e iniciada a ação penal, quem tem que provar cada um dos fatos apontados é o Ministério Público. Quem tem que apontar cada uma das infrações, tem que comprovar cada uma das infrações cometidas, é a Procuradoria-Geral da República. Se existir uma dúvida razoável sobre qualquer fato, isso já é pacífico no Supremo Tribunal Federal, existindo uma dúvida razoável, a consequência, se recebida a denúncia, depois de toda a instrução processual, a consequência é a absolvição. Isso é muito importante de se colocar, porque algumas pessoas que não acompanham direito não entendem que esse momento de recebimento da denúncia verifica o Código de Processo Penal, os requisitos do artigo 41, a existência de justa causa, prova de materialidade, indícios suficientes de autoria. A partir de ser recebida a denúncia, quem tem que comprovar cada fato imputado, sem dúvida razoável, é
o Ministério Público. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo que em determinado momento as pessoas físicas dos advogados fossem outros, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações, as datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos, que foram exatamente dentro da par condício, da paridade de condições do devido processo legal, os documentos e fatos utilizados pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. Eu mesmo, presidente, dia 26/11, determinei o levantamento do sigilo de várias investigações dando acesso à defesa, inclusive, já citei no relatório, da colaboração premiada. A Secretaria Judiciária, em 26/11, certificou o cumprimento da decisão e o amplo acesso a todas as defesas. Aqui também eu cito, e não vou cansá-los, mas cito novamente a súmula 14, vinculante 14, no sentido de que absolutamente todos os documentos, todas as mídias, todos os vídeos juntados aos autos e os mesmos que foram analisados pelo Procurador-Geral da República para formar a sua opinião delictis, para oferecer a denúncia, foram de acesso às defesas. E eu cito aqui a questão de foram questões levantadas pelas defesas. Defesa de Jair Messias Bolsonaro, a questão de um celular, do HD externo Samsung, contendo dizeres forças especiais, notebook, entre outras, e cito não só eles, mas as certidões demonstrando que o acesso era igual, tanto para a Procuradoria-Geral da República, quanto para as defesas, como também para cada um dos eminentes ministros. Para análise dos fatos, nós tivemos acesso exatamente ao mesmo material probatório que a Procuradoria-Geral teve e as defesas tiveram. Isso que levará à rejeição ou ao acatamento da denúncia. Eventuais outras provas surgidas após isso, defesa e acusação e defesa terão amplo acesso. Eventuais laudos que se peça para a defesa terão total acesso a todas as provas. Há também, presidente, há também aqui uma alegação de que um dos depoimentos não foi obtido, não haveria ciência da defesa, e eu cito no voto da mesma forma que esse depoimento, o depoimento de Mário Fernandes, o depoimento de Clepson Ferreira de Paula Vieira, está regularmente juntado nos autos da PET 11.552, tendo sido garantido amplo acesso à defesa. A própria defesa, consta no documento juntado pela defesa, em uma outra questão, mas a própria defesa diz que teve acesso, a defesa de Jair Messias Bolsonaro, às mídias da PET 12C, inclusive ao lado pericial 1294. O que, repito, o que vier a ser juntado, ou que a defesa, se houver recebimento da denúncia, quiser pleitear para fazer contraditório, para dizer que eventualmente a Polícia Federal fez uma interpretação errônea, isso a partir, e se ocorrer, a partir do recebimento da denúncia e da instauração da ação penal, será juntado normalmente aos autos. Então, presidente, eu afasto também essa alegação de cerceamento de defesa. Da mesma forma que afasto a alegação feita, inclusive, na defesa
preliminar do denunciado Jair Messias Bolsonaro e repetida na tribuna de document dump, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Os defensores também se encontram soterrados em uma quantidade gigantesca, não só de documentos, mas de autos apensos e feitos apartados em milhares de páginas e em centenas de gigabytes. A defesa, a acusação e nós, ministros que julgamos, estamos com essas centenas de documentos apensos, milhares de páginas e centenas de gigabytes. Nós não podemos aqui confundir uma investigação detalhada, uma investigação complexa, onde há, e acabou ocorrendo inúmeros depoimentos, inúmeras buscas e apreensões, provas juntadas, nós não podemos confundir a complexidade e o tamanho da investigação da Polícia Federal com documento dump. Não há nenhuma estratégia da Procuradoria-Geral da República num português mais claro, atolar a defesa com, como foi dito também na tribuna, um caminhão de documentos. Os mesmos documentos analisados pela Procuradoria-Geral foram pelas defesas. E é importante aqui, presidente, até porque isso afasta totalmente qualquer possibilidade de alegação desse documento dump, a Procuradoria-Geral da República, ela lastreou o oferecimento das suas denúncias, e no caso aqui desta denúncia do Núcleo 1, nas provas indicadas pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República não foi buscar um monte de prova para confundir a defesa. Se assim tivesse feito, realmente haveria alguma irregularidade, mas não. A partir da análise das investigações, e por isso eu insisto muito nisso, o mesmo sumário de provas que estava para a Procuradoria-Geral estava para as defesas. Eu também pedi para colocar, para simplificar, e não precisa ler para Vossas Excelências, a mesma estrutura desse relatório, com sumário organizado em capítulos, com a descrição de condutas, indicação dos elementos de prova, exatamente é isso que a Procuradoria se baseou e é isso que a defesa se baseou para a sua defesa preliminar. Nós, um ou outro, se olharmos o sumário, nós eventualmente poderíamos achar, ficaria melhor o sumário aqui ou ali, até porque o ministro Fux é campeão em sumários, porque assim como eu, escreve livros também, foi o pai do novo Código de Processo Civil. Vossa Excelência sabe que se nós dermos um sumário para 10 juristas, cada um vai fazer o seu sumário. Dificilmente nós teremos um único sumário. Ministro, a deixada do ministro Fux é tão especialista que até as emendas dele tem sumário. E eu sou testemunha, todos nós aqui. Vai ser autoexplicativo. Então, o que nós podemos ver, a hora que colocarem isso, o que nós podemos ver é que há uma organização. Nós podemos entender, a defesa, em alguns momentos, entendeu, que não foi uma boa organização, mas há uma organização, não há algo jogado. E, repito, foi essa mesma organização que lastreou a denúncia do Procurador-Geral, que em momento algum juntou novas provas para dificultar ou tentar dificultar as defesas. Então, presidente, também afasto essa alegação. Excelência, prossegue. Até porque reitero aqui que, e até citando um precedente do ministro Edson Fachin, da segunda turma, que exatamente se encaixa tanto na questão de provas que ainda não estão sendo juntadas aos autos, como de eventuais provas. Eventuais elementos ou meios de obtenção de provas surgidos
nos autos, após o oferecimento da denúncia e da apresentação da resposta pela defesa, não acarreta nulidade da sessão de julgamento que recebeu a peça, presta atenção aqui, que recebeu, no caso aqui, a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. E todos esses elementos trazidos, não só em memoriais, na defesa preliminares, como do plenário, da bancada, são elementos que a acusação também não se utilizou. A acusação se utilizou daquele sumário, assim como também a defesa. Então, presidente, afasto essa alegação. Ainda há, presidente, aqui eu cito um precedente importante de uma operação contra uma organização criminosa importante do Superior Tribunal de Justiça, exatamente no mesmo sentido. O fato de que os laudos apresentam conteúdo total de mais de 11 gigabytes é apenas demonstração da lisura das investigações. Ou seja, não podemos confundir o tamanho da investigação, a complexidade, com o fato de querer jogar, diríamos assim, documentos. Esse é um precedente, é o HC 968-656, de relatoria do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Ainda a defesa de Jair Messias Bolsonaro, em outra tese apresentada na defesa prévia, sustentou a ilegalidade da decisão que determinou a instalação do inquérito 4878 por afronta ao regimento interno e, consequentemente, depois a ilegalidade da instalação da PET 10405, a partir de decisão, diz a defesa, que a pretexto de determinar diligência probatória para a Procuradoria, determinou que seu resultado seja juntado em novo procedimento. Defesa de Walter Souza Braga Neto sustenta, com outras palavras, a mesma coisa. Aqui, presidente, também é uma matéria vencida já com recursos, agravos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Havia o inquérito, todos vão se recordar, havia o inquérito dos atos antidemocráticos, conhecido, assim, pela mídia, popularmente, que investigava um fato específico. Qual fato específico? Manifestantes na frente do quartel, aqui, do Palácio do Comando do Planalto, Comando do Exército do Planalto, investigava a participação do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, incitando esses manifestantes que pediam a volta do AI-5, o ato institucional número 5, a intervenção militar e um golpe de Estado. Houve abertura de inquérito, volto a dizer, denominado inquérito dos atos antidemocráticos, era o inquérito 4828. Nessa investigação, a Polícia Federal, ao investigar, apontou quatro ou cinco teses de outros crimes que estariam sendo praticados. O então Procurador-Geral da República, ele arquivou a questão em relação a um ato específico da presença do então presidente da República lá, que teria subido num caminhão na frente do comando, do quartel-general, pediu diligências em relação a outras questões e eu determinei, com base nessas novas apurações e novos pedidos da Polícia Federal, a abertura de um novo inquérito que ficou denominado agora como de milícias digitais. Isso tudo dentro da competência do Supremo Tribunal Federal. Eu no voto, eu rememoro aqui que a Polícia Federal apontou que surgiram fortes indícios e inúmeras provas sobre outras condutas em tese criminosas anteriormente não conhecidas pela autoridade policial ou pela Procuradoria-Geral da República. E detalho quais seriam essas. E apliquei, à época, vários precedentes, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, que, conforme entendimento pacífico
desta Corte Suprema diz que compete ao próprio Supremo Tribunal Federal definir os termos de eventual desmembramento da investigação e a eventual remessa às demais instâncias judiciais ou permanência no próprio Supremo Tribunal Federal. Cito um precedente de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, um precedente de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ação penal 640, do ministro Celso, da nossa ex-presidente Rosa Weber. Não, nenhuma novidade em relação a isso. O fato pelo qual foi arquivado o inquérito, esse fato permaneceu. E aí se diz que o Ministério Público foi contrário. Não é verdade, presidente. Dessa decisão da abertura do novo procedimento e de deferimento da abertura de investigações solicitadas pelo então Procurador-Geral da República, o doutor Aras, o Ministério Público tomou ciência no dia 1º de julho de 2021. Tomou ciência, não recorreu, até porque havia pedido uma parte disso, passou a acompanhar normalmente as investigações, conforme o próprio Procurador-Geral da República, falando em nome do Ministério Público, destacou em sua réplica. Abre aspas, o professor Paulo Gonet destacou: as nulidades suscitadas pelos denunciados já foram submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. A PET 12.100 é fruto das mesmas investigações que originaram as ações penais contra os incitadores, financiadores e executores materiais dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Ressalvo ainda que, em relação à decisão de arquivamento do pedido específico da Procuradoria-Geral da República à época e de abertura de novas investigações, foram interpostos 2 agravos nem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que somente, nesses casos, é o Procurador-Geral da República que pode recorrer, porque é o titular da ação penal pública. Afasto, portanto, essa alegação. Falta uma só, presidente. A defesa de Jair Messias Bolsonaro também alegou a nulidade da investigação pela prática da chamada pesca probatória, afirmando que a Polícia Federal elaborou um detalhado relatório de análise de nuvem em cumprimento a uma medida e, a partir disso, foi fazendo diversas diligências, uma pesca probatória para tentar alcançar determinados objetivos. A hipótese dos autos, presidente, foi uma investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e atentatória à independência dos poderes, em especial ao Poder Judiciário. E de forma alguma, se confunde com a chamada pesca probatória. Quando se caracteriza a pesca probatória? É quando se pretende investigar, genericamente, você, ao invés de investigar fatos, você mira um alvo, uma pessoa, e vai, sem qualquer método investigativo, você vai tentando produzir provas em relação a isso de forma absolutamente aleatória, independentemente de investigações específicas, independentemente de um acompanhamento específico, seja do Ministério Público, seja do procurador, seja do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, seja pelo Poder Judiciário supervisionando. Não se pode, aqui de novo, não se pode confundir uma detalhada, complexa investigação que, a partir das milícias digitais, encontrou, segundo a Polícia Federal e depois, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, um núcleo político, um núcleo de financiador, um núcleo de executores. Não se pode confundir isso com pesca probatória. Na verdade, houve um desencadeamento de investigação e um levou ao outro. Nós recordamos que, e essa questão já é definida aqui no Supremo, e eu cito exatamente um acórdão de relatoria de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, o RHC 219193, no curso, e aqui também relacionada à imputação de uma organização criminosa, no curso de investigações, o chamado crime achado, que a teoria italiana
muito tratou disso, no curso de uma investigação séria, uma investigação acompanhada pelo Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário. Se você encontra outros crimes, o que você vai fazer? A polícia vai simplesmente ignorar os demais crimes? A polícia, no curso das investigações, apreende, como foi o caso aqui, apreende um celular. E no celular tem uma minuta de golpe. Apreende um computador. No computador tem uma agenda de golpe. Ora, a necessidade da abertura de outra investigação específica. Isso não é pesca probatória. Até porque a decisão inicial de apreensão tinha motivos que foram justificados à autoridade judicial que determinou aquela medida. Cito aqui, como disse, o acordo de relatoria de Vossa Excelência, julgado por unanimidade também nessa primeira turma, onde Vossa Excelência diz: a descoberta de delitos conexos ao originalmente investigados dá asa ao denominado encontro fortuito de provas, fonte lícita e admissível em autos de investigação e processos penais. Então, o fato da investigação ter se ramificado pelas provas corretas e licitamente apreendidas não se confunde com a chamada pesca probatória. Diante disso, presidente, afasto todas as nulidades apontadas pelas defesas. A questão da delação é um item específico.